Olá pessoal, meu nome é Alexandre Neves, hoje é dia 27 de setembro de 2024. Pessoal, aqui é o Patriota que esteve aí com vocês todos esses anos, participando das manifestações no Brasil inteiro. Participei em São Paulo, participei em Brasília, participei em Paulínia, participei em Sorocaba, em Santos. Estive aí nesse tempo todo trabalhando pelo Brasil contra o comunismo, tá bom? Tive um pouco tempo aí longe das redes sociais por conta do que aconteceu no dia 8 e no dia 9 de janeiro de 2022, né? Até porque meu objetivo ele tinha sido alcançado. O povo brasileiro atendeu todas as minhas petições para que o povo fizesse ir para a porta dos quartéis, e o povo fez isso. Eu pedi para também o povo ir ocupar as nossas 3 casas, as casas legislativa, judiciária e executiva lá em Brasília, e o povo também atendeu esse meu pedido aí da maneira correta de nós estarmos fazendo a manifestação para que nós pudéssemos estar acionando as Forças Armadas e fazer a intervenção militar. Não estou no movimento do dia para a noite, não estou chegando agora, estou desde 2016 aí na luta, né? Participei do primeiro acampamento de intervenção militar que estava ali no Ibirapuera, o acampamento que o Dória ele desmontou. Também participei do acampamento da Regi Bittencourt em 2018, quando nós tivemos ali um mês pela intervenção militar. Depois que o Bolsonaro ele foi eleito, nós montamos um acampamento em 2020 ou 2019? 2019, 2020. Não, é 2019, isso. Lá para agosto de 2019, nós vimos que o Bolsonaro estava tendo dificuldade para fazer as suas demandas lá no governo dele por conta da interferência do STF. Então, nós simplesmente montamos o acampamento do artigo 142. Ficamos um mês lá. Eu, o patriota Renan Senna, Wagner Cunha, juntamente com o Sargento Anilo e os demais patriotas que nos apoiaram naquela empreitada, onde nós ficamos ali com as faixas do artigo 142, cobrando o presidente Bolsonaro que ele fizesse a intervenção por meio desse artigo, né? Mas aí depois ele veio e falou que aquilo dali não era para fazer aquilo que ele gostaria que nós fizéssemos, então nós desmontamos o acampamento 142 lá em Brasília, que foi lá para o meado de agosto, setembro de 2019. E depois, em 2020, eu participei também da primeira carreata em São Paulo, contra o lockdown, onde que essa carreata teve o seu término lá no Pacaembu. Nós paramos os nossos caminhões lá, paramos os nossos carros lá e ficamos lá no Pacaembu, naquele hospital de campanha que o Dória fez, aquele teatro todo. Nós ficamos enchendo o saco do Dória lá, gritando lá do lado de fora para que ele abrisse São Paulo, para que ele acabasse com o lockdown. Então, eu também participei da primeira carreata que começou no Brasil, e dali daquela primeira carreata, onde que apareceu outras várias carreatas no Brasil inteiro contra o lockdown. Então, também depois, logo em seguida, nós montamos o acampamento Intervenção Militar com o Bolsonaro no poder, já que o presidente Bolsonaro não falava que não podia pedir intervenção militar. Então, nós montamos o acampamento Intervenção Militar com o Bolsonaro no poder, que era um meio dele estar acionando o artigo 142 e exigindo a ele de uma outra forma, né? E depois nós também fomos lá, né, para Brasília. Fiquei 21 dias no quartel-general Duque de Caxias, lá em Brasília, com as faixas de intervenção militar com o Bolsonaro no poder. E também em 2021, também participei ativamente do 7 de setembro de 2021, onde todo o agronegócio, onde que os patriotas do Brasil inteiro fizeram aquela movimentação, os caminhoneiros pararam a rodovia exigindo que o presidente fizesse a intervenção militar, acionasse as Forças Armadas, né? Porque ele falou: farei aquilo que vocês quiserem, né? Vocês vão para a rua pela última vez, eu preciso de uma foto para o mundo daquilo que vocês querem, né? E no fim ele nos traiu. E eu vou provar que ele nos traiu e vou provar que ele é um enganador.
nessa live aqui. Fique aí, não saia daí não, assista até o final, se não der, salva aí, porque ele nos enganou. E logo em seguida escreveu uma carta pedindo desculpa para o Xandão do PCC. Esse mesmo Xandão do PCC que ele chamou de canalha em cima de um caminhão, depois ele se senta com Michel Temer, um ex-presidiário, se senta com Michel Temer para escrever uma cartinha para o Alexandre de Moraes, esse mesmo que ele hoje está falando que é um comunista, precisa ser combatido. Quando ele teve a oportunidade de combater esse comunista, ele não fez. Então, pessoal, quero dizer para vocês que vocês devem orar pelos patriotas que estão presos do 8 de janeiro, do 9 de janeiro, que caíram naquela cilada lá, entraram dentro daqueles ônibus, orar pela família deles, que estão sendo perseguidos, que estão sendo tirado aí o direito deles estarem com os seus familiares na casa deles, e pedir para que vocês aí, se puder ajudar, eu já ajudei alguns patriotas aí que estão hoje com privações, com tornozeleira eletrônica, não conseguem trabalhar, e às vezes aquilo que eu posso ter ajudado alguns patriotas. Então, meus irmãos, é isso daí. Eu não caí de paraquedas agora no movimento, dei um tempo para ver aquilo que Deus queria falar comigo, porque até eu cheguei no objetivo, e o objetivo era levar o povo brasileiro para as portas dos quartéis, e o povo foi. E o segundo objetivo era fazer com que o povo ocupasse as suas 3 casas, o povo fez. Só que não resultou numa intervenção militar por conta de que o povo fez tudo errado. O povo foi para a porta do quartel em vez de exigir intervenção militar antes das eleições? Não, o povo foi para a porta dos quartéis exigir a anulação das eleições. Aí não tem como, meus irmãos, as Forças Armadas fazerem nada, porque tinha menos de 2% do povo brasileiro na porta dos quartéis que foram às urnas votar, deram legalidade, legitimidade para as eleições, queriam a anulação das eleições, sendo que os outros 98% estavam dentro de casa, comendo, bebendo, dormindo, e aceitaram o resultado das eleições que foi dado para o Lula Arara por meio do TSE. O Alexandre de Moraes, o Xandão no PCC, foi lá, bateu o martelo, é o Lula que ganhou e ponto final. Então, Forças Armadas teve que respeitar o resultado por conta de que a maioria do povo brasileiro aceitou. Mais de 95% do povo nem para a rua foi. Entendeu? Então o povo tinha... E outro, o povo queria anulação das eleições, não queria nem intervenção militar. Já foram errados nisso. O povo... Eu sempre defendi a volta do regime militar e defendo até hoje. Mas o povo brasileiro não quer isso. Entendeu? Ainda. São poucos que ainda querem. Eu sempre defendi o povo ir para a porta do quartel e exigir intervenção militar. Não fim do resultado, o resultado falso do roubo que aconteceu nas urnas eletrônicas. Outra coisa também que eu queria falar para vocês é a respeito do 8 de janeiro e 9 de janeiro. O povo brasileiro fez a coisa certa, ocupou as suas 3 casas. A Casa Legislativa é a casa do povo. Palácio do Planalto, eles não são donos, eles estão ali por concessão do povo. Todo o poder emana do povo para o povo, que exerce diretamente ou por meio de seus representantes eleitos. A partir do momento que aqueles representantes eleitos não estão fazendo aquilo que nós queremos, nós temos o direito de ir lá e destituí-los de lá. Mas porque o povo foi e as Forças Armadas logo em seguida elas não entraram? E por que as Forças Armadas logo em seguida elas não fizeram a intervenção? Por conta que o povo entrou e saiu, não permaneceram lá. E a quantidade de pessoas que foram poucas pessoas. Deveriam ter sido milhões, não tinha acho que nem 10 mil pessoas ali que fizeram aquela ação. E o povo deveria ter permanecido lá. E deveria ser milhões de brasileiros. Não aquela, tinha bastante gente, mas não quantidade significativa para que as Forças Armadas pudessem tomar o poder e estabelecer um regime militar. Entenderam? Então, por isso que elas não fizeram também nada no 8 de janeiro. Que a quantidade de pessoas era poucas pessoas. E a maioria do povo brasileiro não agiu, estava em casa, estão satisfeitos com tudo que está acontecendo no Brasil. A esse recado, a partir do momento que o povo brasileiro permanece na sua casa, dentro da sua casa, reclamando só nas redes sociais, isso não dá legitimidade para as Forças Armadas fazerem absolutamente nada.
E é isso que vocês precisam entender. Vocês estão chamando as Forças Armadas de traidores, mas vocês não entendem como é que funciona a democracia. A democracia é a vontade da maioria. E eu vou provar para vocês que o Bolsonaro, ele traiu o povo brasileiro e continua traindo. Ontem eu vi um vídeo do presidente com as criancinhas de um dos patriotas que estavam presos do lado. Né? Ontem, dia 26 de setembro, eu vi ele num vídeo com os filhos de uma pessoa que estava presa. Ó, presidente, a culpa é sua dessas crianças estarem órfãs nesse momento. Porque o senhor teve a oportunidade, o apoio do povo brasileiro. Até esse Pablo Masson aí, que está saindo candidato, que é mais do mesmo aí, que é só mais uma nova figurinha aí, nova aí para enganar o povo, ele jogou isso na sua cara, presidente. Toma vergonha nessa cara. Que nojento, você é um nojento. Você é um enganador, você é a serpente do jardim. Eu vou provar que você engana as pessoas por meio da palavra de Deus. Jesus é a verdade. E você estava lá ontem fazendo um vídeo, colocando aquelas criancinhas, a culpa é sua. Você teve a oportunidade de fazer a intervenção militar lá no 7 de setembro de 2021. Todo mundo esperando o povo, você fazer alguma coisa. E você não fez nada. Entendeu? O Brasil inteiro se preparou, até a Associação da Polícia Militar e da Polícia Civil soltaram a nota. A Associação Nacional falou, ó, tá aqui, ó, se houver uma ruptura institucional, as forças militares seguirão o Exército, não seguirão os governadores, porque até os governadores acreditavam que você iria fazer alguma coisa no 7 de setembro de 2021. Até os governadores se reuniram todos em Brasília. Só o Zema que não foi de Minas Gerais. Os outros estados todinho foram lá para Brasília e ficaram lá querendo tomar posse da Polícia Militar caso você tivesse acionado a intervenção militar e você não acionou a intervenção militar. Você simplesmente deixou esses patriotas todinhos que aí estão hoje presos, é culpa sua. Porque você sabia que o comunismo iria voltar, você sabia que você iria perder as eleições por meio da fraude. E você não fez aquilo que deveria ser feito. Você entregou o país nas mãos do Lula Arap e seu bando para roubar todo o nosso dinheiro novamente. Entendeu? Então, dizer para você que continua defendendo esse bandido desse Bolsonaro, eu vou provar para você porque ele ficou 4 anos dizendo para o povo que as urnas eram fraudulentas. Ele fez lives com advogado dele, com o ministro da Justiça, falando que as urnas eram fraudulentas. Foi lá nos Estados Unidos denunciar a ministra Rosa Weber porque ele falou que ganhou no primeiro turno. Ele ficou dizendo 4 anos que não ia participar das eleições se não colocasse a contagem pública dos votos. E sabe o que aconteceu? Você aceitou. No 7 de setembro de 2021, o povo só sairia das ruas quando fosse implantado a contagem pública dos votos. Você e o Tarcísio mandou a gente voltar para casa, mandou os caminhoneiros se desmobilizarem porque você já tinha foto para o mundo que o mundo precisava. E sabe o que você fez? Aceitou participar das eleições mesmo assim. E por conta disso, o povo foi para a porta dos quartéis. E por conta disso, o povo ocupou o Congresso Nacional porque foi uma fraude, sim. Entendeu? Mas eles foram motivados por aquilo que você ficou induzindo eles, falando que, que as urnas eram fraudulentas. E esse povo foi motivado por aquilo que você alimentou. E hoje você está mandando o povo novamente para as eleições votar. Nas mesmas urnas que roubaram a sua eleição, você está levando o povo novamente entregando o país, induzindo as pessoas ao erro novamente, induzindo as pessoas a acreditar numa mentira, de que elas realmente escolhem seus candidatos. E isso é uma mentira. Lenin já falava, quem conta os votos é que importa. Não importa em quem que os outros votam. O que importa é que a Carmen Lúcia vai sair daquela salinha, lá do TSE, com uma listinha daqui da mão, ó, só ela vai entrar na salinha, vai pegar o resultado, vai voltar e vai falar aqui, ó, esses daqui são os vereadores, prefeitos, que foram eleitos pelo povo. E assim acontece desde 2000, desde quando instalou essas urnas eletrônicas fraudulentas. Né? O delegado Protógenes Queiroz está foragido do país até hoje por ter denunciado essas urnas.
delegado da Polícia Federal, entendeu? Então, né, falar um pouco aqui agora da palavra de Deus, porque para você que crê em Deus, você que crê em Jesus, você tem que ser pela verdade. Jesus disse assim, ó, em João 14, versículo 6, está assim, ó. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, se Jesus Cristo é a verdade, o diabo é a mentira, né? Então, aqui em João 8:44, vamos lá, João 8:44 aqui, ó. Olha o que Jesus ele fala a respeito daqueles que mentem, né? Daqueles que vivem na mentira. Vamos lá. E diz assim, ó, vós sois do diabo, que é o vosso pai. Jesus está falando isso, sabe para quem? Para os fariseus e para os saduceus e para os escribas daquela época, os religiosos, sumos sacerdotes. Jesus virou para eles e falou assim, aqui, ó, mas eles não eram fariseus, eles não eram religiosos, não é porque eu digo que sou um cristão, que eu sou de Deus. Qual é a condição para eu ser de Deus? Ser um cara verdadeiro, dizer a verdade. É essa a condição que Deus quer, porque Jesus é verdade. Se eu falar a verdade, é porque Jesus está comigo. Agora, se eu estou na mentira, Jesus fala assim, ó, vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ou seja, quem é o pai da mentira? É o diabo. E Jesus ele falou, seja a vossa palavra sim, sim, não, não. O que passar disso é do diabo. E agora eu te pergunto, Bolsonaro, as urnas são ou não são fraudulentas? Hein? Até antes de você, nas eleições passadas, você ficou 4 anos dizendo que eram fraudulentas. E agora você perdeu as eleições, não confessou, não aceitou o resultado, falou aí, por outras palavras, que teve a eleição roubada, aí agora está levando o povo, induzindo o povo a novamente a votar nessas urnas fraudulentas aí novamente. Então, ou seja, você está enganando o povo. Você é um mentiroso. Você está enganando o povo, Bolsonaro. Não só você, mas todos aqueles que se dizem cristãos e estão aí na política sabendo que essas urnas são uma fraude, que essas urnas são uma mentira. E vocês novamente vão cair no engodo do diabo, no engodo de Satanás. Porque quem vai escolher essa falsa oposição, porque eles escolhem meia dúzia de direita só para ficar fazendo barulho lá, igual o Nicolas, igual o Gaia, igual esses outros deputados aí, Zambelli, né? Ficam aí, ó, falando lá dos crimes lá que eles cometem lá, oposição, mas que não adianta nada. Só ficam denunciando os crimes deles, mas eles sempre vão ser maioria nas câmaras municipais. Sempre vão ser maioria em todas as prefeituras. Eles vão sempre cumprir a agenda comunista que está determinada da Agenda 2030 da ONU. Entendeu? E a coisa mais importante nesse mundo não é político. A coisa mais importante nesse mundo são juízes. Juízes que fazem com que as leis sejam cumpridas. É a função principal deste mundo. É a função de juiz. É eles que estabelecem as regras. Eles que fazem com que o malfeitor seja corrigido. E o que nós temos visto é que esses malfeitores têm sendo beneficiados. O que aconteceu? Eu acabei de ver na televisão agora o Dias Toffoli anulando mais uma sentença da Lava Jato, de uma empreiteira. Ele falou que aquele processo foi totalmente feito ilegal. Ou seja, todo o dinheiro que aquele presidente daquela Odebrecht, que eu esqueci o nome aqui, né? Se você pesquisar aí hoje, vocês vão ver a notícia aí do Google. Dá um Google aí que você vê. O Toffoli anulou mais uma sentença da Odebrecht, onde que o empresário teve que pagar 43 milhões de reais. Sabe o que vai acontecer? Nós vamos ter que devolver o dinheiro que ele roubou para ele novamente, os 43 milhões de reais. Então, ou seja, a palavra de Deus ela é bem clara. Quando diz aqui, ó, Salmos 89:14, diz assim, ó, onde Deus
onde Deus diz assim, ó, justiça e direito são o fundamento do seu trono. Graça e verdade te precedem. O trono de Deus, ele é baseado em justiça. Deus, ele cumpre a sua lei. Ele zela por cumprir. Está lá em Jeremias. Jeremias está bem claro que ele zela por cumprir a sua palavra. Todas as profecias a respeito de Jesus Cristo foram cumpridas em todos os livros. Vários livros profetizaram a vinda do Cristo Jesus. E Deus, ele cumpriu todas elas. Foram mais de 300 profecias. Deus cumpriu em Jesus Cristo tudo aquilo que ele faria, né, quando o Messias estivesse aqui, através dos seus profetas. Deus, ele zela para fazer justiça, ele zela para cumprir a sua lei. Entendeu? E a respeito do Bolsonaro, que é um enganador, que é um mentiroso, que ele está levando vocês a votar no 22 do PL. Você lembra que ele falava? Ah, eu sou o deputado do PL que foi o único que não participou do mensalão. Não era isso que ele falava? Todos os deputados do PL participaram, receberam dinheiro do mensalão. O ministro Joaquim Barbosa falou que eu fui o único que não recebeu propina. E hoje ele está mandando você votar no 22 do PL do Valdemar Costa Neto, que participou do mensalão, foi preso por ter recebido propina do mensalão. Vocês estão vendo o engodo que vocês estão? Bolsonaro não é aquilo que ele dizia ser. Ele falou que ativaria as Forças Armadas por meio do artigo 142. Tem vídeos aí falando a respeito. E ele não ativou nada. Não fez coisa alguma. Entendeu? Então, acordem, pessoal. Acordem, vivem na verdade, vivem na justiça. Para esse vídeo aqui não ficar muito longo, né? Acharam que eu não ia voltar, que eu estava com medinho de ser preso, de falar a verdade, de falar de intervenção militar, porque agora é crime. Bolsonaro assinou uma lei que agora é crime falar de intervenção militar. Eu não estou nem aí se eu vou ser preso ou deixar de ser. Eu vou vir aqui e dizer a verdade, porque eu só estava esperando o tempo, né, do dia 8, né, de janeiro para cá. Meus objetivos a princípio tinham sido alcançados, de levar o povo a fazer a coisa certa, só que foram fazer a coisa certa de maneira errada. Então, eu esperei o tempo de que Deus, ele me mostrasse a maneira agora como que eu devo agir e conscientizar a nação brasileira, conscientizar você da verdade, porque Jesus é a verdade. Quem mente para você é filho do diabo. Quem mente para você é a serpente do jardim do Éden, que te engana, está te levando novamente à mentira das eleições. Nosso país vai ser mergulhado no comunismo. Lula já está acabando, destruindo com as Forças Armadas. E ele já ensaiou um novo ensaio, né? Quem vai agora tomar o lugar no 7 de setembro das Forças Armadas vai ser o MST. Se prepare para ter sua casa invadida, o comércio invadido, se prepare para ter o seu negócio aí, as suas terras invadidas, sua agricultura totalmente tomada pelo MST, porque é isso que eles vão fazer. Eles vão cumprir a agenda deles. A Agenda 2030 da ONU. Com quem o Bolsonaro, o Tarcísio, o Nunes, o Marçal, todos, não escapa um. Witzel, Ramagem no Rio de Janeiro, todos estão fechados com a Agenda 2030 da ONU. Quem entra lá tem que bater continência para a nova ordem mundial. E para nós nos livrarmos disso daqui, é só a união do povo, e ainda enquanto temos Forças Armadas, clamar por elas, porque depois que o Lula definitivamente acabar com elas, já era. Aí ele vai implantar a Guarda Nacional Bolivariana e vai ser igual a Guarda do Maduro. Aí é cada um por si e Deus por todos, meus irmãos. Tá bom? Então não vou parar mais de fazer vídeo. Vou continuar pregando a palavra da verdade. Pode me chamar de qualquer coisa, menos de mentiroso. Eu quero que vocês coloquem aí no comentário desse vídeo onde que eu estou mentindo. O que eu disse que é mentira aqui? Que o Bolsonaro sentou agora tirando foto. Tirando foto com o mentor do Alexandre de Moraes, o Temer. Quem colocou o Alexandre de Moraes, o advogado do PCC, no STF? Não foi o Temer? Então, e vocês estão aí batendo palma pro cara? Foi o Temer que colocou o Xandão do PCC lá.
E com quem o Bolsonaro está sentado agora? Está fazendo campanha aqui em São Paulo para o cara que mandou fechar todo mundo, mandou embora funcionários públicos que se recusaram a tomar a picada do mal. Entendeu? Tá aí, junto com os caras. Bolsonaro é aquilo da boca para fora. A palavra de Deus deixa bem claro aqui, ó, em Mateus 23, 4, 5. Olha só. Não, quero que vocês vejam isso daqui. Essa palavra aqui é muito forte. Mateus 23, 4 e 5. Diz assim, ó. Calma aí. Acho que peguei errado. É isso mesmo. Deixa eu ver. Mateus 23. É isso. 4 e 5. Acho que eu anotei errado aqui, pessoal. Mas é assim a palavra de Deus fala. Ó. Vede que ninguém vos engane. Porque virão muitos em meu nome. E se possível for, enganarão até os eleitos. Ou seja, virão em nome de Deus. Bolsonaro não veio com o slogan Deus, Pátria e Família? Ah, se eu chegar lá, vai ser uma missão de Deus, eu ser o presidente. Ele veio em nome de Deus e enganou todos nós. Olha quem é o presidente hoje. Olha quem sucedeu ele hoje. O Lula arapiçou a quadrilha. E colocou lá o advogado Zanin, juntamente com o Flávio Dino, comunista, que roubou 12 milhões do dinheiro que o Bolsonaro enviou para combate do Covid. 12 milhões quando ele era prefeito lá do Maranhão. Uma empresa lá que mexe com coisa errada, sumiu o dinheiro, evaporou e hoje o cara é ministro do STF. Graças a quem? Graças ao Bozo. Graças ao Bolso Frouxo, Bolsovarte, é um hipócrita, ainda tem coragem de ir fazer vídeo com as crianças com as crianças, filho dos patriotas, do patriota que está preso, né? Foi lá na Paulista, sentou, dançou em cima do cadáver do Crezão, né? Ano passado, quando o Crezão morreu, fizeram uma manifestação lá. Ele, Silas Maracutaia, tudo lá. Entendeu? Então, pessoal, aqui, ó, meu partido é esse daqui, ó. Meu partido é o Brasil. Não tenho político de estimação. Fui para a porta do quartel exigir intervenção militar com o Bolsonaro no poder. Cobrando ele dele cumprir aquilo que ele prometia. Não fui para apoiar ele para fazer essa cagada que ele fez, não. Fui lá para cobrar ele que ele prometeu que ia fazer e não fez a intervenção. Tá bom, pessoal? Então é isso. Daqui em diante eu não paro mais. Vou estar fazendo vídeo quase que diariamente. Não só aqui no Facebook, mas no meu canal do YouTube. Que acho que lá no YouTube é mais... Acho que a censura está menor que aqui no Facebook. Não sei se essa live vai permanecer aqui no Facebook. Provavelmente não. Mas eu já vou baixar esse vídeo aqui e mandar lá para o meu canal no YouTube lá. Tá bom? Fiquem todos com Deus. Orem pelos patriotas que estão presos. Orem por mim, pela minha vida. Orem pelo Brasil. E a única saída, pessoal, para o Brasil é a volta do regime militar, ainda quanto nós temos forças armadas. Do contrário, política não vai resolver nada. São todos maçons. O Pablo Marçal é Pablo maçom. Tá bom? Deus tenha misericórdia do Brasil. Deus abençoe a nação brasileira. Talvez tenha esquecido de falar aqui alguma coisa. Mas é isso. Fiquem com Deus. Deus tenha misericórdia de nós. Uma boa noite a todos. Alexandre Neves.